Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de matrizes e exercícios. Na aula anterior, nós resolvemos a questão de número 9 e iniciamos uma pequena introdução à trigonometria, vindo às unidades de medidas de ângulo. Na aula anterior, nós nós iniciamos com grau, tá certo? A primeira unidade de medir ângulos, grau. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai ver radiano, que também é uma unidade de medir graus. Então, vamos aqui para a lousa para a gente iniciar o nosso estudo sobre radiano. Rivelino, o que é radiano? Nunca entendi isso. Os professores falam pi radiano, 2π radiano, e eu não sei o que é radiano de jeito nenhum. Meu filho, agora você vai aprender nem que você não queira. Vamos lá. O que é o radiano? Que unidade de medida de grau é essa? Olha, imagina aqui uma circunferência cujo raio vale R. Então, você tem uma circunferência de raio R. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, esse raiozinho, imagine ele aqui em pé, ó. Joia? Imagine que esse rapazinho aqui seja o meu raio. Pronto. Eu tenho aqui, ó, o raio R. Aí eu peguei um segmento cujo comprimento é do mesmo tamanho desse raio. Tá aqui, ó. Esse comprimentozinho aqui, ó, tem a medida igual a do raio. Aí você pega esse segmento e começa a descer esse segmento sobre a circunferência. Na hora que você vai deitando esse comprimento, né, ó, esse segmentozinho aqui azul, cuja medida é a mesma medida do raio, sobre a circunferência, você vai encontrar um arco de circunferência. Está aqui ele, ó, esse arcozinho vermelho. Esse arco vermelho, o comprimento dele tem o mesmo tamanho do raio. Rivelino, o que é radiano? Radiano é justamente isso. Radiano é uma abertura de um ângulo, está aqui, um radiano. É uma abertura que gera na circunferência um arco cujo comprimento coincide com o raio. Então, o radiano nada mais é do que um comprimento de circunferência cujo tamanho é o mesmo tamanho de um raio. Logo, você vai gerar uma aberturazinha aqui também, já que é um ângulo central, cuja medida, né, ó, gera um arco, né, cujo comprimento é do tamanho do raio. E essa abertura é o que a gente chama de um radiano. Tá certo? Então, ó, essa aberturazinha aqui a gente chama de um radiano. E o que é um radiano? É uma abertura suficiente para gerar um comprimento na circunferência cujo tamanho é do mesmo tamanho do raio. Então, essa medida a gente dá o nome de radiano. Ah, Rivelino, quer dizer que radiano é isso? É isso. E por que a gente coloca na circunferência 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, aqueles valores? De onde é que vem aquilo? Ora, lá no ensino fundamental a gente estuda que o comprimento de uma circunferência é dado pela expressão 2 vezes π vezes r. Essa expressão, ela me dá o comprimento total da circunferência. Era como se você pegasse um barbante, fixasse aqui no ponto A, colocasse em cima do aro da bicicleta, arrodeasse o aro da bicicleta todinho, até aqui. Depois esticasse. Quando você esticasse esse barbante, você estava encontrando o comprimento de uma circunferência. E esse comprimento tem medida igual a 2 vezes π vezes o raio. Π é uma constante, aproximadamente 3,14. Raio era o raio da circunferência. Tá certo? Então, isso é o comprimento da circunferência. Ora, se essa circunferência tem comprimento 2πr, quantas vezes esse arco vermelho, ó, Rivelino, qual é o comprimento desse arco? Ó, barbante com comprimento igual ao raio. Ora, esse comprimento de arco aqui, vermelhinho, ele tem dimensão igual a R, comprimento igual a R. Então, se a circunferência toda
tem comprimento 2 vezes π vezes r, então eu lhe pergunto, que operação matemática eu tenho que utilizar para saber quantas vezes esse comprimentozinho aqui de arco cabe dentro da circunferência? Ora, Rivelino, é fácil, aí é uma divisão. Eu vou pegar o comprimento todo da circunferência, que é 2πr, e vou dividir pelo comprimento desse arco, cuja abertura é de 1 radiano. Mas o comprimento desse arco, eu sei quanto é que vale. Quanto é que vale o comprimento do arco? Ora, o comprimento do arco AB vale R. Está aqui escrito, ó, barbante com comprimento igual ao raio. Tá certo? Por que igual ao raio? Porque é o conceito de radiano, é a abertura suficiente para gerar um arco cuja medida, cujo comprimento é igual ao raio. Aí então, Rivelino, é fácil. Para eu saber quantas vezes esse arco, que tem comprimento igual ao raio, cabe dentro da circunferência toda, eu vou fazer só uma divisão. Exatamente, garoto. Então, ó, se você dividir 2πr, que é o comprimento da circunferência toda, por r, que é o comprimento desse arco vermelho aqui, você vai descobrir quantas vezes ele cabe dentro da circunferência toda. Mas 2πr dividido por r, ó, simplifica esse r com esse r, você vai encontrar quanto? 2π. Então, a minha circunferência toda, em graus, é 360, como a gente já viu nos slides anteriores. Mas em radiano, vale quanto? Vale 2π radianos, tá certo? Então, a minha circunferência toda, utilizando a unidade de radianos, é igual a 2π radianos. Por isso que acontece o que a gente vai ver agora, ó. Rivelino, e agora? Tá aqui, ó. Se você começar aqui do zero, né, ó, se você começar aqui do zero, a circunferência toda mede 2π radianos. E a metade da circunferência, Rivelino? Ora, se você traçar só a metade da circunferência, você vai ter o quê? A metade de 2π. Quanto é metade de 2π? π radianos. Se você traçar só até aqui, ó, aí você vai ter a metade de π radiano, que é quanto? π sobre 2 radianos. E se você pegar π e somar com π sobre 2, você vai achar 3π sobre 2 radianos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a nossa circunferência dividida em quadrantes, separadas em ângulos, só que esses ângulos são medidos em radianos. Os extremos desses quadrantes foram colocados em radiano. Então, você tem aqui π sobre 2 radianos, π radiano, 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. Lembrando que a minha circunferência toda tem 2π radianos, porque eu dividi o comprimento da mesma, que é 2πr, pelo tamanho do raio. Então, eu gerei, né, ó, um arco igual a 2π radianos. Joia? E isso vocês vão precisar muito em trigonometria, tá certo? E, velho, por que esse sinalzinho de mais aqui, macho velho? Por que esse sinal de mais? Olha, você está vendo que isso aqui está uma seta orientando o sentido. Que sentido? O sentido anti-horário. O relógio se move nesse sentido aqui, ó. Os ponteiros do relógio, né? E nós estamos orientando a nossa circunferência, ó, assim. Isso quer dizer o quê? Isso só quer dizer o seguinte, que se você for escrever os ângulos de maneira positiva, 0, mais π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, você tem que escrevê-los no sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio. Se você iniciasse neste sentido, ó, aqui seria 0, e aqui seria quem? Menos π sobre 2. Aqui, menos π. Aqui, menos 3π sobre 2 e menos 2π.
Então, essa setinha é mais para servir de orientação para a gente. Então, sentido contrário do relógio, positivo. Né? Sentido do relógio, negativo. Beleza, Rivelino? Já estou gostando de trigonometria. Então, vamos para frente. Teorema de Pitágoras. Nós vamos falar do Teorema de Pitágoras. Antes de falar no Teorema de Pitágoras, vamos analisar aqui um triângulo retângulo. Imagine aqui esse triângulo retângulo, tá certo? De medidas, vou colocar aqui os vértices, A, B, né, ó, C, tá certo? Então, eu coloquei aqui os vértices A, B, C, tá certo? Então, você tem um triângulo retângulo, cujos vértices são A, B, C, e esse triângulo retângulo, ele é reto no vértice A. O cateto, os catetos, né, ó, B e C, e o lado oposto ao ângulo de 90 nós chamamos de hipotenusa. Então nunca esqueçam disso. Triângulo retângulo, o que é que caracteriza um triângulo retângulo? É todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 nós chamamos de hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Os outros dois nós chamamos de cateto. Aqui eu indiquei um ângulozinho chamado alfa. O B está na frente do alfa, logo a gente chama esse lado B de cateto oposto ao alfa. E o C ele está vizinho ao alfa. Rivelino, o que é que significa vizinho? Vizinho é a mesma coisa que adjacente. Então está aqui alfa, o cateto vizinho ao alfa é o cateto adjacente. Então quem é o cateto adjacente ao alfa? C. Rivelino, a gente não vai falar no Teorema de Pitágoras, por que eu estou vendo aqui seno, cosseno e tangente? Não, eu coloquei aqui porque a gente vai precisar disso. E só para vocês relembrarem. O que é a razão seno? Aqui são as razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. O que é a razão seno? A razão seno é o quociente entre o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa. Então, toda vida que eu me referir a seno, cosseno e tangente, toda vida que eu falar nessas três razões trigonométricas, eu tenho que me referir a um ângulo. Então, quem é o seno de alfa? É a razão entre o cateto oposto a alfa e a hipotenusa. Então, está aqui o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? O cateto oposto a alfa é o B e a hipotenusa é A. Então, seno de alfa, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. B sobre A. Quem é a razão cosseno? A razão cosseno é o quociente entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Logo, o cosseno de alfa vale quanto? O cosseno de alfa vale o cateto adjacente a alfa, C, sobre a hipotenusa, A. Então, C sobre A. E a tangente de alfa? A tangente de alfa é o quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao alfa? B, né? Ó. Quem é o cateto adjacente? A alfa, C. Então, a razão tangente é igual a B sobre C. Mas, Rivelino, e por que o Teorema de Pitágoras? A gente está falando de razões trigonométricas. Porque a partir do Teorema de Pitágoras, nós utilizaremos essas razões trigonométricas para mostrar a relação fundamental da trigonometria, que é o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, de posse dessas razões trigonométricas e do Teorema de Pitágoras, nós vamos provar a relação fundamental da trigonometria. Então, moçada, vocês estão vendo que essa revisão de trigonometria é uma revisão assim, bem básica, tá certo? E rápida. Já, então, não espere isso aqui um grande curso de trigonometria, mas apenas uma pequena introdução para resolver algumas questões de matrizes. Na aula que vem, né, na próxima aula, nós veremos o Teorema de Pitágoras associado a razões trigonométricas. Para quê? Para determinar a relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Tá certo? Um forte abraço, valeu!